A Segunda Guerra Mundial é um dos conflitos mais marcantes da história da humanidade e também o maior deles. E hoje nós vamos explorar alguns mistérios, tópicos e curiosidades que ficaram perdidas por aí que talvez você não tenha visto quando estudou sobre o tema. Se você viu o vídeo sobre o iceberg da Primeira Guerra Mundial, você já sabe sobre esse tópico, mas caso você não tenha visto, o mito da punhalada nas costas é a ideia de que durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi traída por judeus e socialistas e por isso se rendeu. Essa teoria surgiu na época porque, como os conflitos não chegaram às grandes cidades alemãs, parte da população acreditava que o país poderia sim ter continuado lutando, se não fossem as conspirações internas. Essa tese se fortaleceu e favoreceu a ascensão do regime nazista, além de ter servido para justificar as perseguições nesse período. Idealizada por Frederick Hatzel, a teoria do espaço vital afirma que toda sociedade em um determinado grau de desenvolvimento deve conquistar territórios onde as pessoas são menos desenvolvidas. Essa ideia foi amplamente aceita pelo Partido Nazista, que desejava anexar os territórios do leste europeu e escravizar essas populações vistas como inferiores. Molotov-Ribbentrop é o pacto de não agressão firmado entre a Alemanha e a União Soviética em 23 de agosto de 1939. No acordo, os países concordaram em não se atacar nem se aliar ou apoiar o inimigo da outra parte. Em uma cláusula final, os países dividiram sua esfera de influência sobre a Polônia. Vale dizer que Hitler e Stalin nunca se encontraram, por isso o tratado foi assinado pelo ministro das Relações Exteriores de ambos os países e por isso o nome do tratado. Desde que Hitler chegou ao poder, a Alemanha praticamente ignorou o Tratado de Versalhes. A Europa, vendo isso e temendo um novo conflito, decidiu que a paz com a Alemanha era importante a todo custo, e por isso aceitou inúmeras exigências alemãs, aceitando a remilitarização da Renânia, a anexação da Áustria e entregando de bandeja a Tchecoslováquia para o regime alemão. Essa política foi um total fracasso e não conteve expansionismo alemão. Assim, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. No dia 3, França e Inglaterra declaram guerra ao Reich, e como a Polônia tinha sido dividida entre soviéticos e alemães, no dia 17 as tropas de Stalin invadem o leste do país. Em 6 de outubro, 35 dias após o início da invasão, a Polônia finalmente sucumbiu. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. O governo brasileiro decide enviar à Itália um corpo expedicionário de 3 divisões. O primeiro escalão da primeira divisão embarca em sigilo no cais do Porto do Rio de Janeiro em julho de 1944. No início da guerra, o Brasil se manteve neutro, mas em 1942, com o afundamento de navios brasileiros devido a ataques alemães, Getúlio Vargas declarou guerra ao eixo, enviando em 1944 25 mil homens para combater na Itália, a famosa Força Expedicionária Brasileira, que conseguiu importantes vitórias, como a conquista de Montes e a tomada de Monte Castelo. Mas agora o assunto principal do tópico é que muitas histórias famosas sobre a participação do Brasil na guerra nunca aconteceram. Os pracinhas nunca acenderam uma fogueira de noite para que os alemães pensassem que era uma armadilha e não fossem ver. Nenhum brasileiro jogou uma rapadura em um alemão, muito menos roubou um blindado americano para dar lição de moral. Desde a ascensão de Hitler em 1933, a perseguição a inimigos políticos e grupos étnicos vistos como inferiores começou, e segundo a Enciclopédia do Holocausto, essa é a data do seu início. Foram mortos 6 milhões de pessoas entre judeus, inimigos políticos, homossexuais, ciganos e qualquer tipo de opositor ao regime e suas ideias. Com a invasão da União Soviética em 1941, o exército alemão rapidamente avançou em direção ao leste, chegando à cidade de Stalingrado em 1942. A cidade era importante por suas reservas de minério de petróleo, mas também carregava uma importância simbólica, afinal seu nome significa literalmente Cidade de Stalin, e capturá-la seria um grande troféu para a Alemanha. Por isso, o Exército Vermelho dedicou inúmeros esforços na defesa da cidade, enviando cada vez mais soldados enquanto os alemães aos poucos ficavam sem suprimentos. A batalha terminou em outubro de 43, com a expulsão dos alemães e o início da ofensiva soviética rumo a Berlim. Stalingrado custou a vida de 2 milhões de pessoas, entre militares e civis, e é a maior batalha da guerra.
Apesar da declaração de guerra em 39, não houve nenhum movimento de agressão alemã em direção a outros países. A Europa imaginava que o conflito ficaria estagnado até a negociação da paz. Mesmo assim, a França fortificou suas fronteiras com a Alemanha, até que em maio de 1940, as forças alemãs contornaram as defesas francesas, invadindo a França e avançando pelas Ardenhas em direção a Paris. Durante esse avanço, tropas alemãs conseguiram cercar tropas inglesas na região de Calais e sitiá-las na cidade costeira de Dunkerque. Sem condições de estabelecer combate, a Inglaterra determinou a evacuação de toda a tropa britânica na praia em 26 de maio. Os navios da marinha inglesa não poderiam chegar muito perto da praia, o que impossibilitaria que os soldados chegassem até eles. Por isso, o novo primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, solicitou que barcos civis fossem utilizados na evacuação, o que realmente aconteceu. Cerca de 600 barcos comandados por civis atravessaram o Canal da Mancha para auxiliar no resgate. Essa operação, conhecida como Operação Dínamo, salvou mais de 330 mil soldados. Após alguns atrasos devido às condições climáticas, em 6 de junho de 44, os aliados decidiram abrir um novo fronte de batalha, dessa vez indo para o leste em direção a Berlim. Para isso era preciso primeiro libertar a Europa e primeiramente a França. Assim, mais de 150 mil homens desembarcaram nas praias francesas em diferentes setores, com a tomada de todos eles sendo conquistada apenas no dia 12. Quando os cientistas alemães, em 1939, descobriram a fissão nuclear, ou seja, a quebra do núcleo de um átomo instável em dois núcleos menores, foi criado o Clube do Urânio. E com a invasão da Polônia em setembro do mesmo ano, o medo de que os alemães desenvolvessem uma arma nuclear aumentou significativamente, com os cientistas dos Estados Unidos começando pesquisas sobre as possibilidades de uma arma dessas. Assim, em 42, foi criado o Projeto Manhattan. Em 16 de julho de 45, o teste Trinity foi a primeira detonação de uma arma nuclear na história. Com o sucesso do teste, as duas outras bombas produzidas pelo projeto, a Little Boy, baseada em urânio, e a Fat Man, baseada em plutônio, estavam à disposição para serem usadas. A ideia original era detoná-las na Alemanha, mas como ela já tinha se rendido em maio de 45, não faria sentido. Na verdade, o único fronte de guerra na segunda metade de 45 era contra o Japão, que em julho recebeu um ultimato conhecido como Declaração de Potsdam, que continha em sua última linha a afirmação de que caso não houvesse rendição, a alternativa para o Japão seria a destruição imediata e total. O Japão não se rendeu, mas Tóquio já havia sido bombardeado várias vezes, então uma detonação atômica lá não mostraria os efeitos da arma. Em 6 de agosto de 45, a Little Boy foi lançada em Hiroshima, explodindo a quase 600 metros do chão, provocando um enorme clarão, seguido por uma onda de choque e calor que vaporizou imediatamente as pessoas mais próximas do Marco Zero. Cerca de 80 mil pessoas morreram imediatamente com a detonação, mas o governo japonês achava que conseguiria continuar a guerra e não se rendeu. Por isso, no dia 9, a Fat Man foi lançada sobre Nagasaki, matando 40 mil pessoas. O Japão ainda não havia se rendido, que só foi acontecer no dia 14, após a ameaça americana de lançar outra bomba em Tóquio. Se estima que quase 200 mil pessoas tenham morrido devido aos efeitos da radiação, seja no momento do bombardeio ou pelos efeitos causados posteriormente. Desde a ascensão de Hitler ao poder, a Alemanha investiu fortemente em engenharia. Uma das invenções alemãs foi eu não faço ideia de como pronunciar isso. O primeiro míssil de cruzeiro da história, também conhecido como V1 ou bomba voadora. Mais de 8 mil delas foram usadas nos bombardeios a Londres. O sucessor do V1 foi o V2, o primeiro míssil balístico já produzido, que ao contrário do seu antecessor, era lançado verticalmente, possibilitando que ele chegasse a alturas ainda maiores. Só para você ter ideia, a linha Kármán, que separa a atmosfera do espaço, está a uma altitude de 100 km acima do nível do mar, enquanto o V2, durante um teste em 44, chegou a 176 km de altura, chegando no espaço mas não em velocidade orbital, e por isso ele caiu de volta na Terra. Então, para todos os efeitos, os primeiros na corrida espacial foram os nazistas, e isso vai ficar bem claro mais pra frente. Para você que não sabe, o pai de Hitler originalmente se chamava Alois Schicklgruber, e não sabia ao certo quem era seu pai, usando o sobrenome da sua mãe, Schicklgruber, até próximo dos 40 anos, quando ele incorporou o sobrenome do seu padrasto, o Johann Hitler, com D, mas por algum motivo escreveram com T e assim nasceu a família Hitler. Em 1944, a oposição contra Hitler crescia cada vez mais. Muitos membros do alto escalão nazista viam a guerra como perdida e a necessidade de acordos de paz antes da destruição e ocupação da Alemanha. Existia um plano chamado de Operação Valkyria, onde, caso houvesse uma revolta interna no país, uma parte do exército seria mobilizada para conter os revoltosos. O plano foi alterado mais tarde e passou a não ser contra uma revolta interna, mas sim contra o próprio Hitler, que deveria ser assassinado enquanto parte do exército continha a SS para impedir que eles assumissem o poder da Alemanha.
O plano era que Klaus von Stauffenberg, que tinha algumas reuniões com Hitler, plantasse uma bomba na sala do Führer. Essa reunião aconteceria em 20 de julho de 44 às 13 horas, mas Mussolini iria se encontrar com Hitler depois, então a reunião foi adiantada para o meio-dia e meia, e não seria no subterrâneo como de costume, mas sim em uma cabana com janelas. Stauffenberg só conseguiu armar uma das bombas, que ainda foram movidas de lugar após ele sair da sala. Ao meio-dia e 42, a bomba explodiu. 4 oficiais morreram, mas o ditador não. Ele foi salvo pelo pé da mesa, que era um pedaço maciço de madeira que funcionou como escudo. Ninguém sabia se ele tinha morrido ou não, vários mandados de prisão foram expedidos, se iniciou uma caça aos conspiradores e Stauffenberg e outros golpistas foram fuzilados e Hitler ficou ainda mais paranoico com a tentativa de derrubá-lo. Em uma guerra que também é puramente ideológica, como foi a Segunda Guerra Mundial, a propaganda é a principal arma. Os alemães usaram para representar os judeus e outros grupos como um malefício. Ao mesmo tempo, mostravam os grandes avanços alemães conquistados por Hitler. Durante a guerra, campanhas sobre a importância da alimentação, motivação para a produção nos esforços de guerra, a luta pela liberdade, tudo que se relaciona à guerra, foi difundido pelos meios de comunicação. Até o Walt Disney criou inúmeras animações de propaganda, inclusive como resultado da política da boa vizinhança, o Zé Carioca e essa cobra fumando aqui. A maioria dos exércitos não possuíam mulheres em seu efetivo, até que em 1941, Stalin criou 3 grupamentos femininos, incluindo o 50º e 88º Regimento de Bombardeio Noturno, formado unicamente por mulheres, que pilotaram aviões já obsoletos, mas fizeram uso total de todos os recursos possíveis. Entre eles, deixaram um avião em idle para se aproximar ao ponto de ataque, fazendo com que o único som ouvido fosse o ruído do ar. Os alemães compararam esse som de vassouras, e por isso apelidaram o regimento de Bruxas da Noite. Até o final da guerra, o regimento realizou 28.676 horas de voo. Com a Conferência de Yalta em fevereiro de 45, a Alemanha foi dividida em 4 regiões de ocupação, entre americanos, franceses, ingleses e soviéticos. Como Berlim ficou na área de influência soviética, Dwight Eisenhower deixou para que eles tomassem a cidade, e Stalin estava louco para isso. Capturar Berlim seria vingar Stalingrado. Os alemães então se prepararam de todos os modos, colocaram até a juventude hitlerista para defender a cidade, mas não teve jeito. Em 16 de abril, a bandeira soviética foi içada no hashtag, mas não tinha ninguém para tirar foto, então em 2 de maio ela foi recriada já quando não aconteciam os combates. A foto que chegou ao jornal é essa, mas o original mesmo é essa aqui. Tem um detalhe já bem famoso, mas é que o soldado abaixo do que está com a bandeira possui um relógio em cada pulso, e a fumaça no fundo é muito maior do que a foto original, e foi colocada para parecer que os combates ainda estavam acontecendo. Com a tomada de Berlim, a Alemanha foi dividida, mas a cidade ficou no lado soviético e por isso foi dividida mais uma vez. É meio confuso, mas Berlim fazia parte do pedaço soviético, mas metade da cidade pertencia aos americanos, franceses e britânicos. E não, a cidade não era divisa da Alemanha, ela ficava quase no meio da parte soviética. Essa é uma teoria da conspiração que afirma que os Estados Unidos sabiam de um plano de ataque a Pearl Harbor, baseado nessa propaganda de um jogo de tabuleiro publicado algumas semanas antes, onde está escrito em alemão, francês e inglês a palavra alerta, e os dados no número 12 e 7 significariam a data do ataque, 7 de dezembro. Não tem muito o que falar sobre isso, na verdade não faz sentido praticamente nenhum. Em 1944, as ações de bombardeiros noturnos americanos se intensificou. Em 23 de novembro, o piloto Edward Schuttler foi informado pelo seu observador, Fred Ringwald, sobre um estranho avistamento no céu. O piloto então olhou e viu uma linha com 8 bolas vermelhas luminosas, que pareciam seguir o avião, mas que não estavam sendo captadas pelo radar. Schuttler achou que pudessem ser armas alemãs e realizou manobras para poder alvejá-las, mas as luzes desapareceram e apareceram a uma grande distância, voltando a seguir o avião por algum tempo e depois desaparecendo. Os pilotos não colocaram o ocorrido no relatório para evitar serem considerados inaptos para voo. E nos dias e semanas seguintes, vários outros pilotos relataram os mesmos avistamentos. Investigações foram feitas, e as teorias mais fortes eram que aquilo se tratava de alguma arma alemã, mas no fim da guerra, vários relatos alemãs sobre o mesmo tipo de encontro foram encontrados. Até hoje não se sabe o que realmente foram esses eventos, apesar da tese de que se tratava de fogo de São Telmo ter sido a mais aceita no meio científico, mesmo que muitos pilotos envolvidos tenham dito que já estavam acostumados com esse tipo de evento, e que os avistamentos não se pareciam em nada com o fogo de São Telmo. Se no ataque a Pearl Harbor os japoneses possuíam vantagem devido à tecnologia de seus aviões, em pouco tempo eles se tornaram obsoletos, e em 44 todo ataque aéreo japonês era extremamente custoso, até que em outubro daquele ano o Alto Conselho Militar se reuniu e adotou a prática de instalar explosivos nos aviões para que colidissem com seus alvos.
O governo tentou construir uma imagem patriótica em cima desses suicídios, alegando que seriam voluntários e pelo bem do país, mas isso é uma grande mentira. A maior parte dos pilotos kamikazes eram jovens que acabaram sendo forçados a se alistar e se voluntariar a ser um kamikaze. Em quase todos os eventos do século XX e XXI aparece alguém dizendo que o Nostradamus tinha feito uma previsão sobre isso. Com a iminente derrota da Alemanha, vários membros do partido nazista fugiram, na maioria das vezes disfarçados e com sobrenomes falsos para outros países. Um dos destinos favoritos foi a Argentina, onde o governo acolheu praticamente de braços abertos uma série de nazistas, entre eles Adolf Eichmann, um dos organizadores do Holocausto, que foi sequestrado pelo serviço secreto israelense, levado a Israel, julgado e condenado à morte. Estima-se que 9.000 nazistas tenham fugido para a América do Sul, 5.000 somente para a Argentina, seguido do Brasil, com 2.000, mas falaremos disso mais tarde. Lembra do tópico sobre os nazistas terem lançado o primeiro objeto ao espaço? Então, já no final da guerra, Estados Unidos e União Soviética apreenderam muitos projetos que estavam sendo desenvolvidos pelos alemães, prendendo também os cientistas e os enviando para trabalhar em seus respectivos laboratórios. Agora lembra dos mísseis V1 e V2? Como eles iriam ser usados contra a Inglaterra, a maior parte deles estava no lado ocidental da Europa, por isso encontrado primeiro pelos americanos, que enviaram para os Estados Unidos, junto com alguns cientistas, entre eles Wernher von Braun, um dos grandes nomes do desenvolvimento do Saturn V, que levou o homem à Lua. De qualquer forma, cerca de 1.600 nazistas, junto com suas famílias, se mudaram para os Estados Unidos quase que imediatamente após o fim da guerra. Gather round while I sing you of Wernher von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. Nazi schmazi, says Wernher von Braun. Don't say that he's hypocritical, say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Wernher von Braun. Some have harsh words for this man of renown, but some think our attitude should be one of gratitude, like the widows and cripples in old London town, who owe their large pensions to Wernher von Braun. O investimento alemão em novas armas era absurdo, e as armas maravilhosas receberam esse nome pelo Departamento de Propaganda alemão, por serem capazes de revolucionar os combates. Entre essas armas estão o V2, o Messerschmitt Me-262, o primeiro caça-jato do mundo, os canhões Gustav, panzers ultrapesados e também o fuzil STG-44, que depois foi usado de base para a criação do K-47 soviético. Em fevereiro de 42, a inteligência naval americana emitiu um alerta de ataque aéreo à cidade de Los Angeles. Um blackout na cidade foi ordenado, os alarmes acionados e a defesa antiaérea começou a disparar seus projéteis para o céu, na esperança de abater os invasores, mas não havia nada lá. O alarme falso ocorreu devido a um balão meteorológico, aliado ao medo de um ataque japonês como tinha ocorrido em Pearl Harbor. Para alguns ufólogos, o que realmente disparou os alarmes foi uma nave alienígena que supostamente pode ser vista nessa foto, no foco desses 8 holofotes. Porém, a imagem foi levemente editada quando foi publicada no jornal, então não dá para confiar 100% nela. Em 7 de fevereiro de 1979, banhistas em uma praia no litoral de São Paulo avistaram um corpo boiando. Rapidamente tiraram da água e chamaram os médicos, que ao chegar constataram o óbito e identificaram um homem como Wolfgang Geralt. O corpo foi enterrado no cemitério de Nossa Senhora do Rosário em Embu das Artes. Ao mesmo tempo, a caça aos nazistas sobreviventes continuava, e um dos grandes alvos era encontrar Joseph Mengele, um dos mais cruéis médicos do Holocausto, famoso por seus experimentos em gêmeos e pelo seu sadismo. A busca por Mengele levou a polícia alemã a invadir a casa de Hans Sedlmayr, ex-funcionário e amigo de Mengele, encontrando lá uma carta informando do falecimento do médico no Brasil. A polícia alemã entrou em contato com o governo brasileiro e pediu a exumação do corpo, que foi analisado no Brasil e teve o veredito constatado por um exame realizado mais tarde na Inglaterra. Aquele era o corpo de Joseph Mengele, usado como material didático nas aulas de medicina na USP porque a família nunca requisitou o corpo. Esse tópico é bem abrangente, então vou falar bem rápido sobre ele.
Durante a guerra, existe uma série de relatos de ambos os lados, onde aviões supostamente chegaram vazios às suas bases sem ninguém pilotando. Em alguns relatos, já nos anos 80, esquadras inteiras de aviões foram avistadas, possuindo danos na fuselagem e, em vários casos, sem nenhum piloto. Obviamente, todas as funções em um campo de batalha possuem enorme risco, mas em alguma delas, as chances de ser morto em combate são ainda maiores. Se você fosse um soldado da Waffen-SS, a tropa de elite do partido nazista, suas chances de ser um alvo prioritário eram maiores. Se você estivesse em Stalingrado, sua expectativa de vida era de mais ou menos 24 horas. E se você acha que estaria salvo nos céus, se você fosse designado para ser atirador em uma torre esférica de bombardeiro, sinto te dizer, mas a primeira coisa a ser destruída seria você. Pior que isso, só se você estivesse em um U-Boat alemão, onde as chances do seu submarino ser destruído eram de 75%. Com o avanço das tropas alemãs, muitos lugares foram saqueados, como é o caso da Câmara de Ambar, que ficava no Palácio de Catarina, próximo de São Petersburgo. Quando os alemães invadiram a União Soviética, a Câmara foi pilhada e levada para a Alemanha, e no fim da guerra novamente pilhada pelos alemães fugitivos. Até hoje não se tem nem vestígio de onde esses itens foram parar, mas a Câmara foi reconstruída entre 1980 e 2003. Outro tesouro é um suposto depósito de ouro, fruto das pilhagens japonesas e que estaria escondido em uma ilha nas Filipinas, mas que nunca foi achado e até hoje algumas pessoas seguem procurando. Então esse foi o vídeo, deu bastante trabalho para fazer, é realmente muito conteúdo para ser explorado, eu acabei lembrando de alguns só quando já estava terminando o roteiro, então fica aí para uma talvez parte 2. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, comenta algum tema que você quer ver aqui, e é isso, até mais!